Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 111. Título: Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, aos Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. E agora, a palestra. Meus irmãos, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que o Jefa faz através da mídia, todas as sextas-feiras, às 20 horas. O assunto de hoje é a continuação da parte 2 do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala as relações no além-túmulo. Nós vamos comentar as perguntas 274 a 276, e eu sugiro que leiam essas perguntas e analisem, porque nós podemos cometer alguma falha, algum erro, mas era bom a gente estudar e pesquisar mais sobre o assunto, porque é um assunto muito importante e diz respeito à nossa situação depois que viermos a fazer a nossa passagem para o mundo espiritual. Muito bem. Então vamos à primeira pergunta feita por Kardec, que é a pergunta 274. Kardec fez a pergunta assim aos espíritos: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Os espíritos responderam o seguinte a Kardec: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. O que os espíritos quiseram dizer com isto ao Kardec? Muito bem. Eles vêm nos mostrar que a evolução moral do espírito é muito importante. A hierarquia que eles falam, neste caso, e a autoridade que os espíritos exercem sobre os outros, tem a ver com a sua ascendente moral. E esta ascendente é tão grande que ela é irresistível. Ou seja, o espírito acaba obedecendo ao outro, vamos assim dizer, entre aspas, por causa da moral que ele tem sobre o outro muito grande. O Kardec, para melhorar e compreender esta resposta, fez uma outra subpergunta. Podem os espíritos inferiores
subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores, ou seja, ele pode se esquivar, vamos dizer assim, da autoridade que os espíritos superiores têm sobre eles. A resposta dos espíritos foi simples e objetiva. Eu disse irresistível, ou seja, esta autoridade é irresistível. Não tem como. Ele é superior mesmo. A sua moral é muito melhor que a do outro. Na pergunta 275, o Kardec fez o seguinte: o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Kardec quer saber se o cargo que ele ocupou na Terra, se as funções que ele exerceu na Terra vão lhe dar supremacia sobre os demais espíritos quando ele retornar à pátria espiritual. A resposta dos espíritos foi simples, rápida, objetiva e baseada no Evangelho. Ela diz o seguinte: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Isto é um grande alerta para nós, muito grande mesmo. E para complementar esta pergunta, o Kardec fez o seguinte questionamento novamente: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aí os espíritos explicaram a ele o seguinte: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens? Nós sabemos isso. Conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? E aí ele cita de novo o Evangelho. Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Meus irmãos, como compreender esse trecho importante que nos é alertado? Nós temos que ter em mente que os ensinamentos do Evangelho, para que nós possamos fazer sempre, devamos fazer sempre bem, é mais do que importante. Que nós combatamos os nossos egoísmos, as nossas vaidades, o nosso orgulho é mais do que importante. Só assim nós vamos conseguir ter esta moral maior do que muitos dos outros não têm. E assim a gente vai ter, pelo menos, uma ascendente irresistível para ajudar e para favorecer aos outros nossos irmãos. É responsabilidade nossa, quando Deus nos criou, de um ajudar o outro. Nós vivemos num planeta que a gente está para aprender a conviver, aprender a exercer a bondade, a exercer o amor ao próximo. E se assim o fizermos, com certeza a nossa moral será sempre mais elevada. Fazei o bem, não olhar quem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. São frases que nos são ditas e que nós devemos observá-las e cumpri-las como sempre e como uma meta nossa a ser atingida. Porque se assim fizermos, vamos melhorar e vamos nos sentir bem e sofreremos muito menos ao retornarmos à nossa parte espiritual. Na pergunta 276, o Kardec faz o seguinte questionamento: aquele que foi grande na Terra, ainda é uma continuação da pergunta 275, né? Aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação, ou seja, se ele, aqui na Terra, era alguém famoso, importante, um general, um grande médico, um grande presidente, um grande rei ou rainha,
será que ele sente alguma humilhação quando ele acha numa ordem inferior e, por exemplo, vê que superior a ele está um servo, ou um soldado, ou um enfermeiro, um tratador, um faxineiro de hospital, em que era subordinado a ele aqui na Terra? Será que ele se sente, ele vai experimentar com isso uma humilhação? Provavelmente irá, né? Tenho certeza que irá, porque se ele tem a empáfia, né? Empáfia, desculpe, da sua posição, ao voltar lá vai ter o mesmo sentimento, ele vai se sentir provavelmente humilhado e ver que ele está sendo chegou num lugar em que o posto dele, os méritos dele aqui na Terra não servem de nada, servem às atitudes que ele teve, às coisas certas que ele fez. E aí os espíritos responderam a ele o seguinte: às vezes bem grande, ou seja, essa humilhação ele vai sentir às vezes bem grande, mormente, se ele era orgulhoso e invejoso. Ou seja, combatamos o nosso orgulho, combatamos a nossa inveja. Quanto mais nós conseguirmos melhorar neste ramo, mais a nossa moral vai ficar elevada. Nós não temos necessidade de se sentir melhor ou pior, pelo contrário. Se a gente reencarna aqui em determinadas situações, é para ajudar ao seu irmão, aquele que está do seu lado. Como ele nos disse, amemos os nossos irmãos. E aí vamos parar para pensar. É muito interessante determinadas atitudes que nós tomamos. Como é que a gente se sente na época do Natal? Eu gosto muito de citar esse exemplo. Na época do Natal, todo mundo ajuda todo mundo procura facilitar, fazer a alegria de alguém na época de Natal, mesmo que seja através de um bem material. Alguns através até de um conselho, de uma orientação, mas ele se sente aliviado, se sente alegre. Isso é que a gente tem que sentir sempre. Porque neste dia, neste momento, a gente pratica uma coisa simples: a humildade, a caridade, o amor ao próximo. E aí a gente tem aquela sensação gostosa de alegria de ver aquele que estava sofrendo se sentir como você, feliz. Isso é que é importante. E aí, nesse momento, a gente venceu uma graminha do nosso orgulho. É isso que ele quer mostrar. E é isso que nós devemos praticar. A última pergunta, a 277, também tem referência ao anterior. Só que ele agora bota mais numa direção. Ele diz assim: o soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? A pergunta dele nós podemos estender como o soldado, o faxineiro do hospital, o enfermeiro do hospital, o contínuo da empresa, né? E vai por aí afora, quando a gente começa a pensar que nós dependemos um dos outros e dependemos um do que o outro faz. E a pergunta dele é respondida simples e objetiva: o título nada vale. O título nada vale. O que é que vale? Ele vai continuar dizendo: a superioridade real é que tem valor. E como é esta superioridade real? Ele disse lá em cima: através da ascendente moral irresistível. A superioridade moral é que é a mais importante delas. Porque nós viemos aqui para evoluir moral e espiritualmente. Esta superioridade moral e intelectual é muito, mas muito importante quando a gente chega lá no nosso planeta de provas, e sai do nosso planeta de provas e expiações e chega na nossa pátria espiritual.
porque ali é que tem a verdade. Nós não vamos levar nada de material, mas vamos levar tudo o que tivermos de evolução moral e intelectual. Isso vai com a gente. Os bens materiais são para nós usufruirmos aqui e, com o uso deles, aprendermos e vencermos as nossas provas e expiações, ao qual alguns tiveram a oportunidade de solicitá-la, outros nem tanto, lhes foram impostas, mas isso é coisa para mais tarde no estudo nós viemos a entender. Meus irmãos, o estudo de hoje vem nos mostrar o quanto é importante que a gente se preocupe com os nossos, vamos chamar assim, comportamentos morais, comportamentos intelectuais, com as nossas atitudes para com os outros, com as nossas, vamos chamar de movimentos, os nossos movimentos em prol dos demais. Isto é importante para nós. Nós devemos lutar contra os nossos, egoísmos interiores, nossas invejas, nossas vaidades. Tudo isso não adianta de nada. Quando a gente morre, o que adianta eu ter inveja de um carro 0 quilômetro aqui do outro? Não vai fazer nada. Quando eu morrer, eu não vou levar o carro. Vou levar, sim, o sentimento de inveja. Aí vai ser complicado para mim. Agora, se eu não tiver nada, pelo menos eu fico satisfeito que o amigo teve um carro melhor do que o meu. Qual é o problema disso? Vamos viver a nossa vida como devemos ser, simples, humildes e objetivos, vencendo todas as provas, todas as dificuldades que tivermos, orando e pedindo a Deus que nos auxilie sempre a não errar nas nossas decisões de livre-arbítrio. Uma boa noite para todos e tenham uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Boa noite, meus irmãos.